Então, boa tarde a todos e todas, e todes, né? Nós estamos iniciando aqui mais um encontro, então, do nosso ciclo de capacitação. O tema de hoje vai ser sobre o contexto atual da assistência estudantil no IFSC, é a parte 2 do módulo 3, o tema, então, é a moradia. Eu sou a Amanda, sou assistente social no IFSC, atualmente coordenadora na Coordenadoria de Suporte Institucional da Permanência e Êxito. Estou na minha casa, no escritório de casa, com duas prateleiras marrons ao fundo com livros. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, 35 anos, e ao meu lado tem outras prateleiras brancas com livros infantis. Minha câmera falhou um pouquinho, não sei se conseguem me ouvir, Liliane? Sim. Então, tá. Vou dar continuidade, então. Nós contamos também com a presença, além da nossa palestrante, que vai fazer a abordagem inicial aqui, com os intérpretes e tradutores em Libras, o Arthur, o Glauber e a Bianca. Então, eu vou fazer a apresentação da Liliane. A Liliane Vanilde de Souza é técnica em assuntos educacionais no IFSC, DAI PROEM, servidora pública federal, desde 2017. Ela atua nas ações e nos programas da assistência estudantil, planejados e implementados pela DAI, sendo membro da comissão de análise do edital de moradia da DAI PROEM. Licenciada em Letras, Língua Portuguesa e Licenciaturas de Língua Portuguesa em 2013, pela UFSC, e mestrado em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2017. Liliane, então, a palavra está contigo. Obrigada. Obrigada, Amanda. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa formação de hoje, né? Então, temos, né, o tema da moradia estudantil, nesse ciclo que faz parte, então, da revisão da assistência estudantil do IFSC, né? E eu gostaria de iniciar agradecendo, né, a chefia DAI também, o Evandro, aos colegas de equipe da DAI também, e aos colegas que estão compondo esse trabalho, a comissão central do processo de revisão, os colegas que irão compor as câmaras temáticas também, que abordarão cada um dos programas e ações da assistência estudantil do IFSC. Gostaria também de agradecer aos intérpretes, né, o Arthur, o Glauber e a Bianca, e os envolvidos aqui na formação. Bom, eu sou Liliane, como a Amanda já me apresentou, sou técnica em assuntos educacionais, lotada na DAI, na PROEM do IFSC, né? E iniciei a minha atuação em 2017 na instituição, no campus São Lourenço do Oeste. Me recordo de iniciar os trabalhos de apoio pedagógico, de assistência estudantil no campus São Lourenço, campus avançado. E, posteriormente, atuei no campus Gaspar, na coordenadoria pedagógica, atuei na pauta de estágios e, posteriormente, então, na reitoria, também atuei e coordenei, né, a pauta de inserção no mundo do trabalho até 2020. E, a partir de então, eu venho atuando nas ações e nos demais programas que a DAI gerencia. Um deles, o Auxílio Moradia, né? Nós gerenciamos muitos editais, então é a minha lead de trabalho, né? Edital Moradia, edital de eventos, e agora, mais recentemente, também o edital PAEVES e IVS, né? Tenho colaborado na pauta do PAEVES também neste momento, também da licença da colega Solange. Então, a minha fala, então, vem um pouco dessa vivência que eu tive, que tenho como membro também da comissão de análise do edital Moradia, o edital central, né, da reitoria. E nessa formação de hoje, nós vamos ter a contribuição também das colegas da Shirley Garcia e da Amanda Santos. A Shirley, né, que vai trazer um relato do campus Florianópolis com seu edital local de moradia, e a Amanda com a experiência do campus Urupema com seu edital local também.
E a minha fala vai tentar dar conta um pouco, né, dos três, né, mas principalmente do edital central da reitoria. Bom, então, entrando na nossa temática da formação de hoje, então, a moradia é um direito humano universal desde 1948. Né? Então, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a moradia se estabeleceu como um direito, né, reconhecido mundialmente, mas todos nós sabemos dos grandes desafios, né, na implementação desse direito. Então, não significa que todos tenham uma moradia, né? Então, no Brasil, a Constituição Federal de 1988, ela assegura esse direito, né? Então, a Constituição reforça a concretização do direito à moradia e traz, em seu artigo 6º, a moradia como um direito social, né? Então, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então, nós sabemos que há esses dispositivos legais, né, que vêm a assegurar esse direito, e inclusive, a própria LDB também, né, ela vem a estabelecer a educação como direito de todos, e aí, no caso, a moradia, ela vem, né, sendo citada em algumas políticas públicas. Então, na área da educação, então nós temos o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que vimos tratando, né, nesse ciclo de formação do PNAES, que é instituído pela Portaria Normativa 39 de 2007 e regulamentado pelo decreto já bastante conhecido por nós, né, 7234 de 2010, que estabelece o PNAES, e elenca algumas áreas estratégicas para a atuação das instituições de ensino, dentre elas a moradia estudantil. Né? Então, são elencadas várias áreas que nós temos citado e abordado, né? Recentemente abordamos a alimentação, né? E a moradia, então, ela se constitui como esse eixo também estratégico de atuação da assistência estudantil. Então, com base nessa normativa nacional, o IFSC, então, estabelece também como um programa, né, a moradia estudantil. Então, a resolução CEP-IFSC 01 de 2010, essa resolução que ela vai ser revista neste momento de revisão do processo, de revisão da nossa política institucional, ela elenca hoje o programa Moradia Estudantil como um programa de atendimento universal, né? Então, entre vários programas, temos ali, então, a moradia sendo prevista como desenvolvimento de ações que viabilizem moradia aos estudantes. Então, hoje no IFSC nós temos editais, então, que viabilizam o auxílio moradia, né? E se trata, então, de um auxílio financeiro que tem por objetivo custear parcialmente os gastos com aluguel aos estudantes. O edital central hoje como público-alvo estudantes dos cursos técnicos e de graduações que tenham IVS válido, né, que tenham o índice de vulnerabilidade social válido e que não morem com sua família de origem em função da mudança de endereço para estudo. Bom, então, o que vemos é que no IFSC, a moradia estudantil, ela está prevista como um programa de atendimento universal na nossa normativa, mas ela se efetiva como um programa de atendimento ao estudante em vulnerabilidade social, um programa direcionado aos estudantes que possuem o índice de vulnerabilidade social válido, o IVS. Liriane, bom, então, sim. Oi, depois que tu falou do IVS, deu uma Aí, travadinha. Eu não sei se tu chegou a falar alguma coisa. não. Aí eu só
só mudei a apresentação. Isso, me sinalizem se cair a conexão, porque eu vi que está um pouquinho instável, tá? Ok. Qualquer coisa, a Amanda me analisa, me manda uma mensagem. Tá. Então, eu só recuperando, né? Então, comentei que a gente tem a nossa normativa institucional, a previsão de um programa universal, mas a moradia, então, ela é um programa direcionado aos estudantes em vulnerabilidade social, portanto, um ponto que provavelmente vai ser revisto, né, na revisão da Resolução 01 de 2010. Claro, isso tem a ver com a questão orçamentária também, né, como destinar também um recurso, como garantir que seja um programa universal também com recursos também que não são infinitos, né, com recursos limitados. Entrando, então, no contexto histórico, relembrar um pouco como iniciou, né, esses editais do auxílio moradia. Então, partiu de uma demanda de estudantes do campus Urupema, principalmente, ingressantes via SISU. Então, em 2015, o campus Urupema lançou um edital local para atender pontualmente a sua demanda, né? Então, de 2015 a 2017, houve editais locais do campus Urupema direcionados a atender a demanda dos estudantes com moradia. Em 2018, o campus Florianópolis, então, lançou também o seu edital local e houve também o edital central da reitoria. O edital central destinou, né, como edital de 2018, deu 3,5% do recurso anual para 2018 da ação orçamentária 2994, o equivalente a R$500 mil, e tendo como público-alvo estudantes de graduação e dos cursos técnicos presenciais, oriundos de famílias com renda bruta familiar de até 2 salários mínimos per capita, com IVS válido, o edital assim delimitava, né? O campus Florianópolis delimitou, né, destinou dos seus recursos próprios cerca de 50 mil para este edital local. E em 2019, seguiu-se, então, desde 2018, com as publicações do edital central, né, e também com o edital do campus Florianópolis. Em 2019, tivemos, então, 520 mil direcionados para o edital central, né, do recurso anual 2994, no PAT da DAI-PROEM. E o público-alvo, então, foi delimitado apenas para os estudantes de graduação, né? E aí, nesse ano de 2019, houve também o edital do campus Urupema e também o edital do campus Florianópolis. Em 2020, destinação de 512 mil no edital central, público-alvo ainda mantendo-se os estudantes de graduação. E houve também o edital local do campus Florianópolis. Em 2021, destinação de cerca de 611 mil do recurso anual da 2994 para o edital central e também houve o edital local do campus Florianópolis. Em 2022, houve um aumento, então, do recurso no edital central, foi o maior recurso até agora, né? Tivemos destinados R$ 830.698 do recurso anual da 2994, no PAT da DAI-PROEM, e a ampliação do público-alvo. Foi também o ano que, né, até agora nós tivemos também uma maior demanda, assim, ampliou-se o público, então, não apenas para a graduação, mas também abarcando os estudantes dos cursos técnicos, priorizando-se, né, ainda o percentual, destinando um percentual maior para a graduação e um percentual menor para os cursos técnicos. Então, 80% das vagas, das bolsas, dos auxílios foram para a graduação e 20% para os técnicos. O edital local do campus Florianópolis também teve um aporte maior de recurso, cerca de R$ 134.400, e houve também o edital local do campus Urupema, com destinação de R$ 12 mil. E aí, atualmente, em 2023, o que está previsto são 874 mil do recurso anual da 2994,
Houve um ajuste nos percentuais de priorização do público-alvo no edital central, então 70% das vagas, né, para estudantes de graduação e 30% das vagas dos auxílios para estudantes de cursos técnicos. E houve também, né, está em vigência o edital local do campus Florianópolis com destinação de 102 mil. Então, é um resgate histórico, assim, breve, mas para termos uma ideia, né, de como iniciou, então, o auxílio moradia na instituição e qual é o contexto atual. Né? Então, aqui uma linha do tempo, só recuperando também, mas então de 2015 a 2017, os editais locais do campus Urupema, 2018, edital central e edital do campus Florianópolis, 2019, tivemos os três, o edital central, o edital de Florianópolis e o edital de Urupema, 2020, edital central e edital do campus Florianópolis, 2021, edital central e edital do campus, 2022, maior demanda e também maior recurso, edital central, edital do campus Florianópolis e edital Urupema. E aí, vigente, então, estão o edital central e o edital também do campus Florianópolis. O edital central, então, atualmente, com previsão de 5 chamadas, está sendo executada agora a segunda chamada, inclusive, né? Temos a Comissão do Moradia empenhada nesta semana nas análises, em fazer o processo de seleção, que é bastante manual. E tivemos a primeira chamada do edital central, tendo contemplado 93 estudantes com auxílio moradia, e a previsão de 80 auxílios agora nesta segunda chamada. Também o campus Florianópolis processou a sua primeira chamada já, geralmente são 2, né? Uma por semestre, e a previsão também de uma segunda chamada neste ano. Bom, estão me ouvindo, né? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Que bom. Então, vou abordar um pouquinho sobre as atualizações do edital 3 de 2023 da DAI-PROEM, que é o edital do auxílio moradia vigente. Então, esse edital, ele teve algumas mudanças consideráveis, assim, em relação aos outros. Tentou-se, então, empregar uma linguagem mais simples ao edital. Ainda há muito que melhorar, mas foi uma tentativa já nessa versão desse edital 2023, com base numa capacitação que a comunicação, né, oportunizou para os servidores. Nós fizemos essa adequação da linguagem. A delimitação do objeto do edital. Já havia uma discussão, né, na equipe, principalmente dos que lidam com as questões do auxílio moradia, sobre delimitar o que o objeto que o edital vinha trazendo, né? Porque nós tínhamos que o auxílio moradia ele se destinava a custear gastos com aluguel ou outros custos com moradia. Mas esses outros custos com moradia, nós não solicitávamos nenhum tipo de comprovação, nenhuma documentação, né? Então, a comprovação solicitada na documentação era a documentação da situação de moradia atual, da relação de inquilinato, que o estudante precisa comprovar, e o endereço da sua família, né, da sua sede familiar, da sua família de origem. Então, neste edital de 2023, não consta esse outros custos com moradia, delimitou-se apenas para custos com aluguel, né, para evitar questões que vinham surgindo também, como alguns estudantes nos perguntando sobre se era possível, então, obter o auxílio moradia para custear um financiamento, né, de moradia, e aí, então, a gente entendeu que dava abertura realmente para outros gastos, né, com a moradia. Então, hoje está delimitado no edital central, né. Então, houve também exclusão da situação moradia cedida. Então, no edital vigente, há um quadro da documentação obrigatória e estão delimitadas várias situações de moradia. Uma delas era a situação moradia cedida.
Agora não há mais, então, essa menção à moradia cedida, porque também se compreendeu naquele momento de que a moradia cedida, então, não implica em um custo, um gasto, né, com moradia para esse estudante, ainda que também percebamos que os estudantes, muitas vezes, que apresentavam essa situação, eles moravam com algum familiar mais distante, algum tio ou primo, né, e ainda que esses estudantes pudessem ter outros custos com moradia, pudessem colaborar na manutenção da moradia, né? Mas, então, nesse momento desse edital 2023, foi retirada essa situação e os casos que nos chegam como moradia cedida são tratados como outras situações de moradia e são devidamente analisados pela comissão. Outra alteração foi o percentual, então, de priorização, de prioridade, que foi ajustado. Então, hoje, no edital central, temos 70%, então, das vagas dos auxílios para cursos de graduação e 30% para cursos técnicos a cada chamada, né? Nós aplicamos esse percentual sobre o número das vagas que estão sendo ofertadas. Aqui, então, direcionou-se agora um pouco mais para os técnicos, tentando equilibrar de acordo com a demanda apresentada em 2022. Então, por isso, esse ajuste. Aprimoramento do quadro da documentação obrigatória, também a cada edital a gente tenta aprimorá-lo, deixando mais objetivo, as informações mais visuais, né? E também aprimoramento dos anexos, a questão das assinaturas, que nós precisamos ter a conferência com o original, são questões que sempre temos que ter o cuidado mesmo no momento de analisar esses documentos, porque em várias situações futuras, né, podemos também ter que, né, enfim, prestar conta daquele documento que foi analisado. Então, também foi instituído um anexo, o anexo 1, chamado de anexo 1, que nada mais é do que uma declaração das informações prestadas pelo estudante sobre a sua situação de moradia e sobre a sua situação familiar, que vem a auxiliar a análise dos documentos das situações omissas, muitas vezes, ao edital. Então, esse anexo 1, ele auxilia, então, muitas vezes, nessas situações omissas, onde o estudante precisa esclarecer para a comissão do edital algumas situações que ele não consegue, muitas vezes, comprovar, ele não tem um documento para apresentar, mas ele consegue relatar e assinar, né, esse anexo, esse documento, ele declara aquela informação e a comissão consegue ler, então, e entender melhor qual situação que aquele estudante está passando, qual situação ele está passando. Então, algumas atualizações do edital central. Também tentei sistematizar, reunir alguns dados do auxílio moradia, utilizando o sistema BAEVS, os editais anteriores e vigentes, e também as informações que foram fornecidas pelo campus Urupema e Florianópolis. Desde já agradeço a Shirley e a Amanda em reunir também esses dados. Então, aqui nesse quadro constam, então, de 2015 a 2023, o recurso que foi destinado ao auxílio moradia, um pouco do que apresentei já no contexto histórico, né? Mas, então, 2015 a 2017, tivemos R$ 15.750 em 2015 no edital local do campus Urupema. Em 2016 e 2017 não foi possível localizar essa informação. 2018 tivemos, então, 50 mil no campus Florianópolis e destinados, como já comentei, 500 mil ao edital central. Mas o que eu vou chamar a atenção, no caso do edital central, é para o número, então, que consta como finalizados, né? Também vou delimitar isso no sistema PAEVS, como pagamentos finalizados. Então, esses números são aproximados, já quero também chamar a atenção para isso, com base também no que temos de pagamentos finalizados no sistema PAEVS. Então, não foi considerado o que talvez não estava como finalizado, porque às vezes acontece também de não estar em finalizado
e para quem lida, né, com os pagamentos ali no sistema Paeves, muitas vezes está em enviados e não foi devidamente finalizado. Então, aqui foi considerado apenas o que tem como pagamento finalizado no sistema Paeves. Então, em 2018, do recurso, então, destinado, né, para o edital central, finalizados, então, no sistema constam R$170 mil e 400. Foi um ano que talvez, né, aqui a execução ainda era o primeiro edital, né, então muitas coisas também estavam sendo pensadas ali. E já em 2019, destinados 520 mil e finalizados constam no sistema Paeves 586 mil e 400 reais. Então, aqui provavelmente houve aporte de outras ações para o auxílio moradia. 2020, então, projetados 512 mil e finalizados no sistema Paeves 507 mil reais e 600. E aqui o Campus Florianópolis se mantém aqui com, né, destinando 50 mil reais a cada edital local. E 2021, 611 mil destinados e finalizados no sistema Paeves 499.600 reais. 2022, então, tivemos um recurso também, um aporte maior no Campus Florianópolis, R$ 134.400. Na reitoria também, R$ 880 mil reais, 698. Executados, finalizados no sistema Paeves constam 754 mil. E aí, então, ainda em vigência, né, em processamento ainda, mas em 2023, o edital local de Florianópolis destinando 102 mil, e o edital central destinando 874 mil. E deste recurso do edital central, até o momento, na primeira chamada, né, com a primeira chamada, nós temos finalizado 113 mil reais e 600. Até esse mês, né, até esse momento, ainda não tendo sido processada a segunda chamada. Ainda está em andamento. Então, são alguns dados para a gente ter uma ideia e dimensão, né, do auxílio moradia também, da demanda. Aqui também é um gráfico também para observarmos um pouco o recurso, esse dado aqui é só do edital central, de 2018 a 2023. Então, o recurso utilizado em amarelo, em reais, e o recurso destinado em laranja, em cada um dos anos. Então, nós temos ali, inicialmente, né, os 500 mil, que parece que se mantém ali por algum tempo, e aí depois tivemos, então, um acréscimo, um aporte maior em 2022, e que se manteve, né, tivemos 874 mil em 2023. Então, é um pouco os dados para pensarmos um pouco, refletirmos, né, nesse momento de revisão. Trouxe aqui também esse quadro que sistematiza um pouco o quantitativo de estudantes inscritos e atendidos nas chamadas do auxílio moradia, dos editais locais e do edital central. E aí a ênfase, então, é principalmente nesse dado do total de estudantes atendidos, somando, né, em todos os editais. Lembrando que, vou fazer essa observação que é bem importante, aqui até que a Shirley pontuou nos dados do Campus Florianópolis, e que eu trago também aqui para lembrar que o número de inscritos considera todas as inscrições recebidas no período, referente a todos os estudantes que manifestaram interesse pelo auxílio, inclui, portanto, estudantes que não possuem o IVS emitido, que não enviaram a documentação comprobatória. No nosso caso, né, a gente delimita para cursos presenciais, então estudantes dos cursos EAD, ou no caso do campus também, que não abarca os cursos técnicos, né? Então, está inserido, então, todos os interessados no auxílio. E aí, então, de 2015 a 2017, foram atendidos 38 estudantes. Aí, aqui eu faço um somatório, não somei o número de estudantes atendidos, de inscritos, aliás, porque muitas vezes esse mesmo aluno se inscreve no edital central,
né, e não é atendido, ou não, né, o IVS, como é por prioridade de IVS, não é atendido, ele se inscreve no edital local. Então, eu não poderia somá-los para não repetir também, não contar duas vezes esses estudantes inscritos. Então, aí, então, chama atenção para esse número mesmo dos atendidos aqui ao final, que é o somatório, né? O número de atendidos pelo edital central e pelos editais locais. Então, em 2018, 216 estudantes, em 2019, 204, em 2020, 192, aí aqui subindo, né? Em 2021, 280, em 2022, o edital central ampliando para os cursos técnicos também, 408. E aí, aqui ainda em vigência, a gente somou aqui aqui já considerou a previsão do campus Florianópolis também da segunda chamada, mas apenas a primeira chamada do edital central, até o momento 126, mais as 80 vagas que estão agora, né, também está sendo agora, então, processado a segunda chamada, edital central. Mas, então, esse número aqui em 2020, teve a particularidade da pandemia, né, e posteriormente a demanda cresceu. Então, nesse momento, eu queria contar, né, a Shirley e a Amanda, que fiquem muito à vontade para fazer o relato dos seus editais locais, para trazer um pouco também dos dados, mas também dos desafios da sua experiência com esses editais. Bom, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, um pouquinho de barulho, mas é problema. Bom, gente, eu acho que tem um problema com o áudio, porque eu não estou conseguindo desativar o volume. Peraí. Assim vocês me ouvem? Sim. Ótimo, tá. A gente não estabeleceu uma ordem, né, de fala, então, não sei, Amanda, se você gostaria de iniciar. Boa tarde, Chile. Olha, fique à vontade, eu posso, ou você, estou à disposição, tá? Estou aqui preparada. Então tá. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui dos nossos dados, né? Resgatar um pouquinho a nossa experiência com o edital de auxílio moradia no campus Florianópolis. Boa tarde a todos, né? Inicialmente, meu nome é Shirley Garcia, eu sou assistente social e trabalho aqui no campus Florianópolis desde 2013. Bem, a nossa discussão em relação ao auxílio moradia começou aqui no campus Florianópolis durante o ingresso da metade do ano de 2017, quando a gente percebeu assim um aumento bem significativo de estudantes do SISU que estavam se deslocando, vindo de outros lugares, né, para ocupar uma vaga aqui nos nossos cursos em Florianópolis. E aí a gente, pensando na questão da permanência desses estudantes, né, a gente entendeu que seria importante, né, um amparo, um auxílio financeiro, no intuito, então, de contribuir com a sua permanência. A gente partiu daquela ideia, né, de como o transporte é algo fundamental para o estudante que mora aqui próximo do campus acessar, né, o ensino, a educação, que é o seu direito, né? Para esse estudante que vem de um outro estado, de uma outra região, a moradia, né, seria então algo também fundamental. Então, esse foi a justificativa que nos embasou quando a gente escreveu um projeto
que foi apresentado na época à direção do campus. A direção levou para os colegiados a proposta, ela foi aceita e entrou, então, já no PAT de 2018, quando foi o primeiro ano, então, que a gente ofertou, né, um edital com algumas vagas, né, numa experiência inicial. Então, tanto em termos de orçamento, quanto de número de vagas, né, um projeto piloto, assim, para a gente ver como seria isso. Então, assim como o edital central da reitoria, né, o nosso respaldo é o decreto nacional, o 7234, e também a resolução 01 do CEP, né, a gente se apoia, então, nessas normativas, né, já que a instituição não tem aí algo específico, né, para o auxílio moradia. Então, o nosso edital, ele vem sendo uma ação contínua, ofertada desde 2018. A gente tem edital anual com 2 chamadas de concessão, então uma a cada semestre, né, no início de cada semestre letivo. E a gente sempre tenta ter o cuidado, né, de colocar nossos períodos de inscrição que não coincidam com os da reitoria. Então, para que se o estudante não acessar o auxílio pelo edital da reitoria, ele tem uma próxima oportunidade com o edital local, então a gente vai remanejando ali também o nosso cronograma, o nosso calendário, né, sempre pensado dessa forma. Aqui, né, também temos o auxílio moradia como uma ação focal, voltada, então, ao estudante em vulnerabilidade, né, passando aí por cima daquilo que prevê a resolução do CEP, que entende, então, o auxílio moradia como uma ação que deveria ser universal, né? Então, hoje, né, se configura aí muito dentro daquilo que a gente tem de auxílio permanência, por exemplo, né, que é voltado, destinado ao público em vulnerabilidade. Aqui nós atendemos apenas estudantes de cursos presenciais, cursos de graduação, né? A gente não oferta o auxílio moradia aos cursos técnicos. Então, realmente assim, o foco é atender o estudante do SISU, né, que precisou se deslocar para ocupar, então, uma vaga aqui na instituição e fazer esse percurso formativo, né. O nosso foco aqui também é o custeio do aluguel e não de outras despesas, né? Financiamentos, despesas de energia elétrica, de água, enfim, né? Que entraria aí como uma despesa mais genérica de gastos com moradia. Então, é especificamente para o custeio de aluguel. O valor que a gente paga de auxílio moradia aqui no campus é o mesmo valor que a reitoria também pratica, que é o valor de R$400. Esse valor a gente está mantendo o mesmo desde a criação, então é um problema assim, que a gente vê, não teve um reajuste desse valor, né? E a gente percebe também nos atendimentos que a gente faz que esse valor de R$400, ele é insuficiente para o estudante arcar com a sua despesa de aluguel, né? Principalmente aqui na capital, né? Que a gente sabe que os custos são bem mais elevados, né? Então, o que a gente vê é aí um movimento desses estudantes, né? Uma preocupação mesmo de acumular auxílios para, no fim, ter custeado somente aí a questão do aluguel, né? Da despesa com a moradia. Então, ele acumula com o permanência, ele acumula com o compulsório, né? Antes podia, esse ano já não pode mais, mas, enfim, ele vinha correndo atrás desse acúmulo de auxílios para poder custear, né? Então, eu vejo que esse valor, né, ele é insuficiente e a gente percebe, assim, no estudante que isso gera uma tensão, uma ansiedade, né, porque ele precisa morar, né, se a gente parar e pensar, é um estudante que está aqui sozinho, sem uma rede de apoio familiar, na maioria dos casos, né, então a moradia, né, confere a ele a questão da segurança, então é algo, assim, que a gente precisa, talvez,
né, ter um olhar atencioso sobre isso. A gente tem aqui no campus relatos, por exemplo, de estudantes que acabam tendo que correr atrás de estágio, de trabalho em final de semana, para complementar os valores que recebe dos auxílios, né, e ter aí, então, as despesas mínimas custeadas, né, que é o aluguel, a alimentação, enfim, né, para realmente poder permanecer e continuar o curso. Outra questão, assim, que a gente identifica que também gera essa tensão, essa ansiedade nos estudantes, é o fato de o edital não pagar 12 parcelas, né? Então, quando chega em dezembro, a gente interrompe o pagamento desse estudante, e aí, né, o que a gente tem praticado, pelo menos aqui, é que janeiro e fevereiro eles não recebem o auxílio. E aí coincide que eles também não recebem o auxílio permanência. E o que a gente percebe, né? O que acontece? Esse estudante trabalha na temporada para juntar dinheiro, né? Para pagar essas despesas. A gente ouve relatos também de estudante que não vai para casa visitar a família, né? Porque de alguma forma precisa ficar aqui com a moradia garantida, né? Porque se ele vai, como é que ele vai pagar um aluguel, né, de um imóvel que ele não vai ocupar 1 mês e meio, 2 meses, né? É pesado para ele e a gente não tá conseguindo, né, dar esse suporte para o estudante. Aqui no campus Florianópolis, a gente também tem um problema parecido ali na metade do ano, quando a gente faz a renovação dos auxílios, né, para ver quem continua, enfim. A gente tem ali uma interrupção, embora eles recebam o retroativo depois, a gente percebe que é um recurso, assim, que realmente faz falta, né, então, né, quando a gente se debruça também a pensar um pouquinho, né, a questão dos auxílios, a gente vai juntando as peças, né, e vendo, né, quanto a gente ainda precisa aprimorar e pensar, né, para que o auxílio, de fato, consiga dar conta minimamente, né, da permanência dos nossos estudantes. Como eu falei, né, então, aqui no campus a gente trabalha o auxílio moradia como uma ação focalizada, né, mas, apesar de ser uma ação focalizada que atende um número restrito de estudantes, a gente também percebe o quanto esse auxílio é importante, né? Então, assim, se a gente não tem condições de fazer uma oferta universal, como havia previsão lá na Resolução 01, mas para o estudante que está em vulnerabilidade social, a gente percebe o quanto esse auxílio faz a diferença, né? E o quanto contribui de fato aí para a permanência deles, né? Em relação ao processo de análises, né? Esse quadro que está projetado, ele traz um pouco aí dos nossos números, dos nossos históricos. A gente vê que a gente tem uma crescente, né? Pós-pandemia, aumentou o recurso, e porque a gente viu, né, um aumento da demanda, e aumentou também, a gente percebe que o volume de estudantes que solicitam auxílio a cada semestre vai aumentando, né? Então, para vocês terem uma ideia, nessa primeira chamada a gente teve 111 solicitações de auxílio. E aí a gente acaba analisando de todo mundo aqui. Então, foram 2 semanas de trabalho, né? Somos em 2 colegas assistentes sociais aqui, né? Então, uma de nós ficou debruçada sobre esse auxílio, analisando as documentações, né? E, enfim, assim, é um trabalho bem exaustivo, né? E aí, o que a gente conversava, né, Liliane, vocês analisaram documentação de estudante para a primeira chamada do edital da reitoria, os alunos não foram contemplados, eles vêm para o edital do campus, a gente analisa de novo, eles precisam de novo entregar aquela documentação, né, que é praticamente a mesma, e aí quem não foi contemplado aqui no nosso edital, correu agora para a segunda chamada do edital da reitoria, tendo que entregar de novo, né, toda a documentação. Então, eu vejo que isso é um problema, né? A gente precisa criar também estratégias de otimizar esse trabalho e de desburocratizar também esse processo para o estudante, né? Porque se o fim é alcançar o auxílio moradia e a
documentação já foi, de alguma forma, aprovada em alguns dos lados, né? Que a gente considere, talvez, isso e, enfim, facilite, né, para o estudante, porque a gente vê que é retrabalho e também, né, gera aí uma atenção para o nosso aluno que acaba, né, desfocando aí dos estudos para correr atrás dos auxílios. Nos editais de 2018 e 2019 aqui do campus Florianópolis, a gente fazia assinatura de termo de compromisso, né? A gente extinguiu com a pandemia a assinatura do termo de compromisso e agora a gente mantém, né? Não assinar mais o termo, como também uma forma de desburocratizar processos, né? Facilitar também o nosso trabalho, enfim. Eu não vou me repetir nos dados numéricos, né, nos números que a Liliane já apresentou. Então, de forma breve, assim, queria trazer essa contribuição aqui para esse nosso encontro de formação e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, né? Permaneço aqui até o final para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada. Obrigada, Shirley. Amanda, então. Então, me escutam bem? Sim. Então tá. Então, assim, na verdade, assim, primeiramente vou me apresentar, né? Meu nome é Amanda, eu sou assistente de aluno do campus Jurupema. Eu entrei no IFSC em 2020, tá? Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, tá? Eu tenho os cabelos curtos, crespo. Hoje ele tá amarrado para cima, um pomponzinho, né? E eu estou vestindo uma blusa azul clara, tá? Então, assim, primeiramente eu vou tentar fazer um breve contexto histórico, né, dos editais de auxílio de moradia do campus Jurupema, fazer um resgate, né? Mas, assim, também não tentar repetir muito, porque, assim, a Liliane, ela já trouxe algumas questões, e também a Cirei, na apresentação dela, assim, ouvindo a fala dela e o relato dos alunos, assim, eu posso até dizer que as falas não são parecidas, né? Na verdade, são iguais as falas dos alunos. As angústias deles, né, referente a essa questão do auxílio moradia, enfim, ser muito importante o auxílio, assim, eu acho que em todos os campos, se a gente for, né, consultar os alunos, acho que as falas vão ser iguais, assim, nesse sentido, né? Mas, enfim. Então, assim, eu vou trazer aqui um pouquinho como se iniciou essa discussão, né? Como o campus chegou até o edital de moradia, né? Então, essa discussão iniciou no ano de 2014, tá? Primeiramente, se pensando na implementação do curso em Viticultura e Enologia, né, que é um curso integral, que seria implementado em 2015, tá? E, posteriormente, também um curso superior de Tecnologia de Alimentos, também um curso integral, que esse seria implementado no ano de 2016, né? Então, assim, uma das preocupações também, né, da gestão, também como garantir a permanência desses discentes, né, que viriam de municípios distintos, de outros estados, né, também devido ao SISU, né, SISU também foi uma demanda, né, que trouxe essa preocupação para o campus, né. Então, a partir dessa demanda, e pensando em soluções também que poderia amenizar os impactos, né, para garantir a moradia desses discentes, né, então se o campus, né, então se formalizou um grupo de trabalho, que seria o GT, foi a criação do GT, Moradia do Campus Jurupema. Então esse GT, ele teve como objetivo levantar informações necessárias, tá, para a elaboração de um projeto de moradia. Então, assim, agora eu vou listar algumas das ações realizadas por esse GT, tá? Uma delas foi o estudo, né, da possibilidade da construção de uma moradia estudantil, né, na época, nos moldes que o UFC trabalhava nos campos agrícolas, né? Então, se pensaram nessa possibilidade. Então, a partir disso, o GT, né, ele realizou uma visita institucional à UFC do campus Fraiburgo, né, para conhecer a estrutura e seu funcionamento, né? Então, o GT fez essa ação. E também ele tentou definir, né, as principais características para a elaboração do projeto, né? E além, né,
dessas tratativas com outros campos, pensando em algumas estratégias, né? A direção-geral do campus também, né, realizou um contato com a Associação dos Municípios da Região Serrana de Santa Catarina, tá, na época AMURES, a fim de possibilitar que o Departamento de Engenharia da AMURES pudesse projetar a moradia do campus, né? Então, na época, foi informado para a direção do campus, né, pela diretoria executiva e a Pró-Reitoria de Administração do IFSC, uma reunião de gestão da reitoria. Então, foi encaminhado com a possibilidade que essa moradia fosse construída de containers, né? Então, para a construção da moradia foi solicitado também informações para o GT, e depois o GT também encaminhou para a engenharia do IFSC, né? E também fez uma reunião com a arquiteta da AMURES para tratativas, né? Então, depois de todo esse estudo, né, levantamento de dados, análise, né, então chegou a um ponto que se descartou a ideia da construção da moradia estudantil, né, porque teria um espaço para a construção, né, mas, porém, analisaram e viram que seria inviável, né, um custo muito elevado a construção e a manutenção dessa moradia estudantil. Então, assim, depois descartar essa questão da moradia, então se pensaram em fazer outra estratégia, né? Se pensaram em fazer um mapeamento das moradias disponíveis para locação no município de Urupema, né? Então, esse mapeamento, ali o GT usou 2 tipos de cadastro, né? Um cadastro seria o moradia estudantil, hospedagem em casa familiar, né? E o cadastro moradia estudantil imóvel, né? Então, assim, o GT procurou fazer esse cadastro, né? Assim, teve a possibilidade também, porque, assim, o município de Urupema é de pequeno porte, né? Então, tem em torno, hoje, acho que 2.450, um pouquinho mais de habitantes, né? Então, assim, se procurou, teve essa preocupação, então o GT fez esse levantamento, né? Mas identificou algumas moradias, porém o aluguel era muito elevado para os padrões do município de Urupema, né? Apesar de ser um município pequeno, né? Então o aluguel era valor alto, né? Então, após descartar a construção do moradia estudantil, né, e realização do mapeamento das moradias no município, o GT, juntamente com a gestão, né, eles optaram por trabalhar com edital de auxílio moradia custeado com os recursos próprios do campus. Então, a partir daí que eles decidiram, então, lançar o edital de moradia, né, que daí foi no PAT, né, foi lançado no PAT, e, portanto, no mês de fevereiro do ano de 2015, né, que foi publicado o primeiro edital do estilo moradia. Né? Aí ele foi destinado aos estudantes, regularmente matriculados nos cursos técnicos de graduação presenciais e que se encontravam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, também o edital, moradia também, foi focalizado, né, o primeiro edital. Então, os critérios, né, que precisavam para o aluno se inscrever era ter o IVS válido, não residir no município de Urupema, renda bruta per capita familiar era de meio salário, isso, até 1,5 salário, né, descontados os agravantes sociais, a entrada de documentação obrigatória, de acordo com a situação de moradia, né. Então, assim, o edital, na verdade, eu busquei os dados ali dos editais, né, para tentar entender um pouco o processo, né, como eu não estava no campus nesse período. Então, assim, o edital, na verdade, era junto com a solicitação do IVS. O aluno entregava as documentações para solicitar o IVS e, ao mesmo tempo, entregava as documentações para participar do processo do auxílio moradia, né. Então, era tudo analisado conjuntamente, né, e aí isso se deu. Então, assim, quando, na verdade, se pensou também ali na entrada do SISU, né, que foi o edital ali em fevereiro, e como teve o atraso nos editais da chamada do SISU, então, acho que no primeiro edital se inscreveram só 2 candidatos, né, devido a esse atraso, né, no vestibular, no SISU. Então, no mês de abril, tá, o campus também publicou outro edital de moradia. Então, no ano de 2015, o
o campus publicou 2 editais, tá? Cada um com somente uma chamada. Então, tinha um quadro ali que a Liliane estava demonstrando ali na apresentação da Cilei, que é o mesmo quadro aqui que eu tenho, tá? Aqui que são dados de todos os editais ali do Auxílio Moradia. O edital teve 2015, 2016, 2017, 2019 e 2022, né? Então, assim, só para ter uma noção, vou trazer o total, né, de 2015, contando com a primeira e segunda chamada, tá? Foram 8 inscritos e contemplados, os 8 alunos foram contemplados. Em 2016, foram 17 inscritos e 17 contemplados. Em 2017, foram 13 inscritos e 13 contemplados, né? Em 2019, foram inscritos 8 e contemplados 8. Em 2022, nós tivemos 3 chamadas. Esse de 2022, né? Como eu já estava no campus, então participei do processo ali, né? De criação, e na verdade nós resgatamos, né, os editais anteriores, né? Também buscamos editais da DAI, da reitoria, para ter embasamento, né, mais atualizado. Então, fizemos o edital de 2022. Então, com 3 chamadas, foram um total de inscritos 14 e total de contemplados 6 alunos, né? Então, assim, eu vou trazer de uma maneira geral, aqui são uns apontamentos, né, que nós colocamos, assim, no sentido como um todo, assim, principalmente assim, na percepção enquanto no edital de 2022, né, que eu tive a oportunidade de participar, né? Então, assim, fragilidades, como o auxílio moradia não está regulamentado pelo IFES, né, entende-se que o mesmo como uma iniciativa própria da reitoria e de cada campus, assim tornando a garantia desse auxílio financeiro instável. E daí, um dos desafios assim, principais do campus, né, que a gente sempre fala recurso financeiro, né? Recurso financeiro para que a gente possa estar publicando essas chamadas do edital. Então, destinar recursos financeiros para o edital, né, e manter como prioridade no plano anual de trabalho, que é o PAT, né? A gente sempre coloca no PAT, só que assim, a gente nunca consegue deixar como prioridade, né? Então, a gente sempre deixa ele lá e surgiu uma oportunidade. E, assim, é bem difícil, assim, nesse sentido. Esse ano, por exemplo, 2023, o campus Urupema, ele não publicou edital de moradia, por falta de recurso, né? Então, até assim, os alunos, assim, eles acabam se confundindo um pouco, né? Como a gente lança do próprio da reitoria, né? E tem o edital do campus, e eles fazem, mas não é o mesmo, daí a gente explicar, não é o mesmo, enfim, eles até perguntaram, achando que até esse ano, de explicar, olha, você não teve falta de recurso, então você tem que se inscrever no da reitoria, todas essas questões. E, assim, a gente teve também essa percepção que a Cilei trouxe, das chamadas também do edital do campus Urupema, não conseguiram da reitoria, para os alunos poderem se inscreverem também, né, no ano de 2022, participar da reitoria, caso não conseguisse ser contemplado ou não conseguisse participar, né, participava da do campus Urupema também, né. E a demanda, assim, que a gente vê em questão da importância, né, do auxílio moradia no campus, né, devido aos horários do cursos, né, ali nosso, principalmente ser vespertino, integral, os estudantes dificilmente conseguem estabelecer vínculo empregatícios. Por conta disso, relatam as dificuldades, né, para sanar todas as despesas com o curso, sendo uma delas a principal, a moradia. Então, assim, eu não sei se muitos conhecem o campus Urupema ou a cidade, né? Então, assim, por ser um município pequeno e também é um município muito voltado para a agricultura, né? Então, assim, os trabalhos, a maioria que tem, assim, nas colheitas, principalmente de maçã. Então, assim, também por causa do horário, os alunos não conseguem ter um vínculo empregatício e o município vizinho, assim, que seria Lages, né? Mas a gente tem uma condição peculiar também referente ao transporte no município.
né, que é bem precário, né? Então se dificulta muito a locomoção dos nossos estudantes, assim, porque a gente tem ônibus 2 vezes na semana só, e 2 horários, assim, bem complexo. Então, os alunos também dependem muito de carona, isso dificulta muito também a questão de locomoção. Né? Mas, assim, apesar de todas as dificuldades apresentadas, né, enfim, os relatos, né, que a gente vê dos estudantes, a gente também, com um ponto positivo, assim, a gente percebe uma diminuição na evasão escolar dos cursos técnicos superiores. Então, assim, esses auxílios também, eles trazem essa possibilidade de, né, diminuir a evasão e de permanência e êxito, né? E é bem isso, assim, que a Cirlei falou, assim, que os alunos, eles vão, na verdade, buscando os auxílios para complementar, né? Eles tentam permanência, né? Tentam auxílio compulsório, tentam todas as alternativas para conseguir se manter, né? Porque, assim, querendo ou não, se a gente for pensar também, na verdade, todo hoje o auxílio moradia, o aluno que consegue mais a permanência, a gente sabe que não dá para suprir as demandas necessárias do estudante, né? Na verdade, é complementar realmente, né? De uma forma, ele vai ter que tentar se ajustar, tentar buscar alternativas, né? Que muitos ali do campus, estudantes, o que eles fazem? Eles acabam alugando uma moradia, né? E dividir aluguel, despesas, né? Para ficar mais acessível para eles, né? Enfim, também tem essa questão também de janeiro, né? Eles não receberam auxílio também, que é bem complexo, né? Bem preocupante, assim, que eles ficam sem esse valor. E muitos também não voltam para sua cidade de origem nas férias, até para poder economizar, né? Por questões financeiras, realmente. Uma questão ali da renovação do auxílio, um exemplo, que a gente tenta fazer, acho que é particularidade de cada campus, né? A gente ali, enquanto coordenadoria pedagógica, né, que administra os editais ou a renovação dos auxílios, o que a gente tenta fazer quando tem essa renovação? Quando o aluno já retorna ali do início do semestre letivo, né, que é no início que a gente pode fazer a renovação, iniciar a renovação do termo de compromisso, então a gente já manda um recadinho para eles para o WhatsApp, enfim, já encaminha para eles essa renovação, solicitando o termo de compromisso e dá um prazo até, no máximo, ali, o dia 15, né, que é o dia que inicia o pagamento. Então, a gente consegue fazer com que o aluno não fique sem nenhuma parcela, nesse sentido, da renovação, porque a gente consegue fazer a renovação antes, né, do pagamento, né, do mês seguinte. Então, a gente tem que fazer essa força-tarefa, né, nesse sentido, para que ele não fique sem. Mas também, o que eu falo, a particularidade de cada campus. Nosso campus consegue, uma questão, né, da quantidade de alunos, né, mas a gente tenta buscar alternativas nesse sentido. Eu acho que era isso. Acho que a Celei falou muita coisa dos alunos que eu acho que contemplou na minha fala, assim, né? Que é muita na fala deles, assim, nesse sentido. Então, acho que para contribuir, eu acho que é isso. Eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigada, Amanda. Obrigada. Tão importante ouvir a experiência dos campos, né? Porque na reitoria, muitas vezes, a gente verifica isso, assim, que nós não conseguimos, muitas vezes, dimensionar algumas situações, né? Que quem é servidor do campus vivencia, escuta os alunos rotineiramente, né? Trazerem também as suas angústias. E, então, no relato de vocês já trouxeram vários pontos que são importantes para repensar, para pensar uma normativa, né, para esse auxílio, para que ele venha a ser regulamentado. Então, seguindo, aqui a gente tem, então, aqui são muitos os desafios, né, do programa Moradia no IFSC, e identificamos alguns avanços necessários também. Então, há apontamento, por exemplo, do relatório de auditoria 2021, que já indica a necessidade de uma base normativa institucional, né? Porque há uma insegurança quando não há uma regulamentação, né?
Então, hoje a gente tem a normativa nacional, a 01, mas precisamos de uma normativa também que regulamente o auxílio moradia. Então, a partir disso, né, a gente pontuou lá no plano da revisão, avaliar e integrar o auxílio moradia ao Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social, o PAEVS, ou prever uma normativa específica para o auxílio. Hoje, o único dispositivo que regulamenta é o edital, né? Então, o edital central e os editais locais. E sobre a operacionalização também, né, da seleção e classificação dos estudantes que fazem jus ao auxílio moradia, é algo bastante manual hoje ainda, né? Levamos bastante tempo para fazer as análises, empenhamos vários servidores nesse trabalho, né? No edital central temos uma comissão com colegas de outras diretorias, não só da DAI, também para colaborar nesse trabalho. É uma semana assim bastante intensa de trabalho, né? Que outras frentes de trabalho têm que parar para poder serem avaliados, né? Esses documentos. Então é um ponto também que é necessário otimizar, né, esse trabalho, como a Shirley já levanta essa questão, que de fato é um retrabalho, muitas vezes a documentação já foi analisada no edital central, ela vai ser analisada no edital local novamente, né, e então identificamos, isso está registrado no plano, né, esses são os apontamentos que já estão registrados. O que a Shirley coloca e a Amanda agora também nas suas falas, até eu tomei nota de alguns pontos, são questões dessa experiência local muito relevantes também para a normativa, para a revisão, né, desse programa, que daí não estão aqui pontuadas exatamente, né, mas talvez estejam de outra forma. Necessidade de iniciar a operacionalização da inscrição online e a concessão do auxílio moradia no sistema PAEVS. Então, a nossa colega, a Solange, que lida, né, com as customizações do sistema PAEVS, ela identifica, assim, algumas possibilidades de futuramente conseguirmos operacionalizar a inscrição online, né? Acho que isso facilitaria muito esse processo que é tão manual, né? Utilizamos na reitoria os formulários, né, do Line Survey. O envio dos pagamentos do edital central é feito via sistema PAEVS, mas dos editais locais não, né? Isso dificulta um pouco também a questão do controle, do orçamento, a integração também dessas ações locais e central, né? Então, até mesmo esse retrabalho, se nós tivéssemos algo mais já integrado ali e operacionalizado dentro do sistema PAEVS, que é um sistema informatizado que nós já temos, né? Facilitaria bastante assim o trabalho, né? E também alguns pontos também com relação ao acompanhamento dos estudantes que recebem o auxílio moradia via edital central da reitoria. Então, por meio do edital central, há esse distanciamento, né, do estudante. Nós não atendemos o estudante diretamente, né, todos os dias. Então, nós muitas vezes não sabemos se o estudante desistiu do curso, né, se ele segue frequentando, se ele está tendo dificuldades, esse acompanhamento, então, né, há uma necessidade de prever na normativa, a nosso ver, né, como se dará esse acompanhamento, assim como viabilizar customizações nos sistemas informatizados que permitam esse efetivo acompanhamento. E também no plano da revisão está registrado, então, que é necessário, então, deliberar na normativa de alguns casos que aparecem de forma mais recorrente, com relação ao que aparece no caso do edital central, né? Estudantes do IFSC casados fazem jus ao auxílio, visto que constituem um núcleo familiar? Tivemos alguns casos, assim, nos últimos anos, e sempre são deliberados com a chefia DAI, né? Porque os dois estudantes, então, eles fazem ou não jus, né, a cada qual ao auxílio, isso é possível, né, como fazer. Então, devemos passar a solicitar a comprovação da renovação da vigência do contrato de aluguel com alguma periodicidade?
devemos pensar em processo de renovação ao invés de concessão com duração anual? Estudantes na condição de imóvel cedido, que é aquela problemática que eu citei também, se caracterizam como público-alvo do auxílio, visto que não possuem despesas com aluguel? Se sim, isso não se aplicaria a outras situações que também têm demais despesas com moradia para aluguel? E ainda a definição do objeto do edital, que em 2023, no edital central, já foi, então, delimitado, né? Deve-se restringir o auxílio ao pagamento de aluguel ou manter-se a possibilidade de custear outros gastos com moradia, o que, neste caso, implica a exigência de comprovação para além da relação de inquilinato. Então, aqui são apenas alguns pontos levantados, né? O relato das colegas é muito rico em trazer também esses apontamentos e para que essa câmara temática, né, possa também refletir e estudar, né, também esses pontos e outros, pensar em outros também que estejam implicados nesse programa para qualificá-lo, para trazer uma normativa que também venha auxiliar, né, a efetivação desse programa no IFSC. E aí, então, o capítulo 2, o item 2.2 do plano da revisão, ele trata, então, especificamente do programa Moradia Estudantil no IFSC. E aí, então, seguindo já para o final, aqui da fala, então, apenas, né, para fecharmos aqui a nossa reflexão, a nossa fala, então, não podemos perder de vista que a finalidade, assim como os objetivos da política de assistência estudantil, são desenvolver serviços e programas que contribuam para a efetivação do direito à educação, né? Como as colegas também pontuaram. Essa concepção é fundamental para que a execução dessas ações não aconteça no âmbito do favor e da benesse. Sobretudo quando se trata, né, desses programas que eles dizem respeito às necessidades básicas, né, as necessidades fundamentais dos nossos estudantes, como a moradia, a alimentação, enfim, o transporte. E também, ao fim, então, as políticas de assistência ao estudante precisam levar em conta necessidades também que estão para além dessas, né? Necessidades de sobrevivência, o que requer considerá-los em todas as suas dimensões humanas, no que está implicada, então, a consolidação de tais políticas como um direito de todo estudante. Então, acho que é um pouco isso também que fica na minha reflexão, né, acerca da temática e da política de assistência estudantil. Amanda, passo para ti. Então tá, obrigada Liliane, Shirley e Amanda. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns comentários que a gente teve enquanto vocês faziam as explanações. O Daniel Vasconcelos escreveu: residência estudantil possibilita a garantia maior de permanência aos estudantes a médio e longo prazo. O movimento estudantil deveria levar essa pauta adiante. O Eduardo Cardoso escreveu: é preciso resgatar o conceito histórico de moradia estudantil. A Silvana: essa burocracia é doentia, entrei agora e já me dá uma agonia. O que fazer para diminuir isso? E a Bruna Heloísa Silva escreveu: colegas, essa foi uma das temáticas mais pertinentes que envolve o olhar e o orçamento para auxílio moradia. Sou prova viva do quanto fui escuta ativa de acadêmicos que só permaneceram no curso em função desse auxílio, que não cobria o aluguel, mas dava um grande e importante suporte. Eles ainda anseiam pela volta da moradia nos campos, mas hoje vejo que não temos força de trabalho para isso, ainda mais com os maiores de 18 anos. Foram esses os comentários, então, se vocês quiserem fazer uma fala, depois eu teria uma pergunta ou uma reflexão para a gente fazer também. Não sei se vocês querem fazer por ordem, né? De repente a Liliane, Shirley, Amanda, a Silvana, que trabalhou com a questão da burocracia, o Eduardo com o resgate do conceito, né, histórico de moradia estudantil.
Eu posso fazer uma complementação aí, se possível, né? Eu acho que realmente resgatar esse conceito, né, de moradia é importante, assim, eu coloco assim, enquanto servidora também nova no campus, né, que assim, a partir desse convite, né, de participar da Câmara Temática, enfim, de ter possibilidade de participar do auxílio ali digital, que eu fui conhecer realmente as possibilidades, né, do campus em ter trazido esse debate da moradia estudantil, né? Então, assim, a gente sim, se pensa, porque se pensa em auxílio, né? Moradia, mas a gente, acho que a gente está, eu sei que é complexo, que a gente sempre esbarra na questão financeira, mas também por que não se ampliar, não começar a discutir uma moradia estudantil, né? Eu acho que isso também é um ponto importante. Referente a essa burocracia, né, que a Silvana colocou realmente, né, ela é doentia, né, enfim, assim, né, em todos os processos, acho que tanto eu acredito que na análise, né, no meu campus, eu posso dizer pelo meu campus, que a análise não foi burocrática, foi burocrática, mas assim, ainda assim, pela quantidade dos alunos, a gente conseguiu dar conta enquanto equipe, né? Mas penso eu que já vivendo processos, né, anteriores, posso colocar exemplos aqui do IVS, quando era análise documental, né, em recebimento daqueles documentos ali, realmente é doentio. Só que eu acho que assim, o que fazer para diminuir? Eu acho que esse é o espaço que a gente está aqui para discussão, para pensar, porque a gente não tem uma resposta pronta, né? Não tem nada pronto. Então a gente está aqui pensando coletivamente, né, buscando alternativas. Então acho que é para isso que serve esses espaços, né? Para que a gente possa pensar em instituição como um todo, né? E trazer possibilidades, né? Todo mundo contribuir trazendo possibilidades. Acho que isso é um trabalho coletivo, né? Com a experiência de cada um. Enfim, eu acho que é mais ou menos nessa linha, assim, tá? Bom, gente, colaborando um pouco, né, com essa fala da Amanda, né, de a gente pensar nesse conceito histórico de moradia estudantil, né, o que a instituição hoje pratica? Ela coloca na mão do estudante um auxílio financeiro, né, e transfere a ele a responsabilidade por organizar a sua moradia, né? Então, talvez, por um lado, né, a gente sabe que existem vários entraves, né, para ofertar um espaço de moradia, né, gerenciar a força de trabalho, enfim. Mas também a questão de transferir para o estudante um recurso, né, e já não é um recurso que não é capaz de custear na totalidade essa despesa da moradia. Então, a gente transfere para o estudante, né, uma responsabilidade por arranjar, né, por dar um jeito em algo que é o seu direito. Né? Então, talvez aí para a gente também pensar nesse sentido, né? Talvez fica muito fácil transferir para o estudante essa responsabilidade, né? Mas é uma discussão bem longa. Liliane? Eu só acho que as colegas Acho que travou um pouquinho, Liliane. aí, né, pontos também importantes. E eu vi alguém que eu comentei, acho que alguém levantou a mão aqui para falar, né? Acho que talvez a Lilian, não sei se Lilian consegue se falar. Isso.
Talvez ela esteja habilitando ali para conseguir fazer a fala. Bom, enquanto a Lilian vai fazendo ali, ou se manifesta pelo chat, se quiser, Lilian, a gente pode fazer a leitura. Eu acho que é interessante, eu estava aqui pensando enquanto ouvia vocês fazendo as suas falas, também na formação que nós tivemos hoje pela manhã com o professor Dante, né? Ele abordou a questão do trabalho, do que representa a nossa atuação enquanto instituição de ensino e essa conexão entre uma proposta de sociedade, né? E aí, a minha fala vinha, assim, no sentido de perguntar também, de pedir para que vocês falassem um pouco mais, né? Assim como a Shirley começou ali a trazer, né? Do quanto é importante a gente também sinalizar institucionalmente que é um modelo vigente, mas não necessariamente aquele que a gente acredita, pelo menos eu acredito, penso assim, né? Aquele que a gente acredita como sendo o modelo mais interessante. Porque me recordo lá atrás, quando eu era estudante e meu marido era estudante de graduação, que nós tínhamos uma realidade que o estudante que morava em casa de estudante, ele tinha acesso à alimentação, à saúde, a transporte, à moradia. Então, era uma gama de serviços que eram oferecidos e são oferecidos em algumas instituições mais antigas, que hoje em dia, como disse a Shirley, eles não têm esse acesso, né? A gente não consegue garantir aquilo que é o mínimo, que é o fato dele conseguir, por exemplo, arcar, como disse a Amanda, acho que também falou, né? Arcar com um valor do aluguel. Quiçá a gente pensar, por exemplo, acesso a um dentista, acesso a um médico, se caso ele precisar pagar por esse atendimento, né? Então, quanto é importante também a gente pensar, e agora refletindo sobre a assistência estudantil de maneira geral, em que proposta de sociedade a gente quer se inserir, e ok, temos essa realidade, o que é possível a gente fazer, mas o que é necessário a gente pleitear, né? Porque eu acho que a gente tem uma limitação hoje institucional que não nos permite, até por uma questão dos números que a Liliane trouxe ali, né? O nosso orçamento subiu um pouquinho, mas depois ele retrocedeu. Mas ainda assim, a gente, dentro dessas limitações, a gente não pode deixar de pensar nesse propósito maior, eu acredito, né? Então, se vocês pudessem trabalhar um pouquinho conosco sobre isso, acho que a Lilian conseguiu aqui acessar. Tu queres falar, Lilian? Ai, quero sim, obrigada. Pela primeira vez eu estou usando o RNP pelo celular, então eu me atrapalhei bastante aqui. Queria primeiro agradecer pela capacitação, pela exposição, é uma discussão bastante importante que eu não tinha ainda tido a oportunidade de participar no IFSC, né? Então, muito, muito obrigada. Eu sou a Lilian, sou do Campus Urupema, colega da Amanda. Sobre a política de acesso à moradia do IFSC, eu só queria destacar 2 pontos, assim, só para garantir que a gente não vai esquecer deles, né? Porque os campos, eles têm realidades muito diferentes, né? O primeiro deles é ressaltar a importância, né, da inclusão dos técnicos nos editais de moradia, né? Porque, infelizmente, o acesso ao ensino médio como algo universalizado ele ainda está bem longe de ser uma realidade aqui no estado, especialmente no interior, né? E o ensino médio de qualidade e gratuito menos ainda, né? Então, é uma coisa bastante comum no interior ainda, a juventude rural, principalmente, né? Ter que sair de casa para concluir a educação básica, né? Então, uma coisa que às vezes pode fazer menos sentido num grande centro urbano, né? É um auxílio moradia para a pessoa fazer o ensino médio, né? Pode soar um pouco estranho. Aqui para a gente no interior é uma necessidade de primeira ordem, né? E que tem a ver assim com um direito básico, né? De acesso à educação de nível médio mesmo. E a outra questão é que a gente se deparou com uma situação aqui do último edital, que da distância de 70 quilômetros, né, como requisito para inscrição. E no interior essa distância é grande, se considerar que são estradas de chão, né, bastante mal conservadas,
São famílias que têm um carro só compartilhado entre todo o núcleo familiar, com pais e mães que trabalham na agricultura, né? E que cidades que não têm transporte coletivo, né? Unindo nem centro e interior, muito menos uma cidade a outra, né? Então, a gente teve um caso de uma estudante que se inscreveu e, olha, por sorte, ela morava tão no interior que deu, não lembro se foi 72 ou 73 quilômetros de distância, alguma coisa assim, mas foi suado, assim, a gente procurou no Maps, assim, para medir bem exatamente, mas foi um frio na barriga, assim, até confirmar que no caso dela dava mais de 70 quilômetros, né? Mas, por exemplo, se ela morasse no centro de São Joaquim, já não daria, né? E a gente tem estudantes, inclusive, do interior, né, que tem que ter uma base, vamos dizer assim, no centro para poder cursar ensino médio ou superior aqui, porque não tem transporte coletivo para ir para voltar para casa todo dia, né? Então, aqui no nosso edital local, a gente vai tentar adaptar, vamos ver, talvez, né, fazer uma discussão sobre adaptar essa questão da distância, mas só para destacar, assim, né, que 70 quilômetros em rodovia asfaltada é uma coisa e no interior é outra, né? Mas é isso, muito obrigada pela capacitação e realmente a moradia seria tudo, né? Porque é uma política bem mais ampla e tomara que essa discussão siga sendo realizada. Boa tarde. Obrigada, Lilian. Liliane e Amanda, vocês querem fazer uma fala antes de eu passar a palavra para o Daniel? Sim, sobre o que a Lilian trouxe agora dos 70 quilômetros, eu acho que está se referindo a uma alteração no edital central, né, Lilian? Eu imagino que na primeira chamada, houve algumas questões sobre a distância entre da residência da família de origem e a cidade do campus, né? Então, se estabeleceu os 70 quilômetros, mas é algo que realmente pode ser revisto, assim, porque foi a partir dos casos que a gente analisou que a gente delimitou os 70 quilômetros. Mas é muito importante essa tua fala, trazendo também essa questão no campus Urupema também, para a gente também rever aí esse mínimo dessa distância. O Daniel, né? Agora é isso? Isso, Daniel. Opa. Vocês me ouvem bem, tranquilo aí? Certinho? Maravilha. Sim. Eu sou assistente de alunos aqui do campus São Lourenço do Oeste, aqui, o IFSC, né? Então, somos campus avançado ainda. O que eu lembro que eu estudei em colégio agrícola, tinha a residência lá, né? É um suporte necessário, tipo, lá no Oeste de São Paulo, do Centro Paulo Souza, e estudante de Mato Grosso, Paraná, enfim, podiam ficar lá naquele espaço. Posteriormente, fui para Florianópolis, minha graduação na Universidade Federal de Santa Catarina. Ali tem o nome moradia estudantil. Não é o termo correto. Melhor residência universitária. Moradia dá um sentido meio assim arcaico para as relações do Estado. Moradia parece algo provisório. Não, residência. A gente tem até uma discussão casa do estudante, enfim. E para o ensino técnico e graduação são oportunidades para que o estudante realmente ele possa permanecer na instituição. Não adianta apenas que o estudante dentro dos espaços garantidos a eles constitucionalmente, que é o direito à educação, mas que ele possa ter acesso à permanência. Né? E esse é um dos motivos que existem. Aquilo que o Estado não conseguiu colocar, as instituições que fazem parte do Estado devem fornecer para o estudante para que ele complemente seus estudos, garantindo assim uma educação digna, uma educação coerente com o que prega o que prega a Constituição Federal, né? Então, nesse sentido, acho que eu lembro que quando eu estava na casa do estudante ali da Universidade da UFSC, tinha um movimento de casas a nível nacional e a gente sempre discutia o seguinte: as instituições, não, elas têm prioridades, elas têm formas de gestão diferenciadas em relação ao recurso. Isso não vai partir da gente, não, viu? Vou falar real para vocês aí. A partir do movimento estudantil, o pessoal se organizar mais, conhecer as possibilidades, porque aí pressiona também o gestor público para que ele possa dar prioridade à construção de casas. Tem exemplos ali, dá para pesquisar, enfim, dá para ter várias possibilidades nesse sentido aí.
Porque o auxílio é importante a curto prazo, mas não é uma garantia. Tira a responsabilidade, igual a Shirley falou, da própria instituição em si, coloca na mão do estudante aquilo que deveria ser dela. O processo é complicado, mas é possível, também. Isso que eu gostaria de destacar aí, prioridade para se pensar isso daí, nas residências universitárias, na casa dos estudantes, de nível técnico também. Eliane? Sim, é bem importante essa tua fala, Daniel, obrigada. Vocês trazem um pouco, né, o contexto também dos campos do interior, Europema, ali com a demanda inicial, né? E aí, então, de 2018 para cá, temos um auxílio em pecúnia, né? Um auxílio financeiro. Mas isso não significa que isso seja o ideal, né? Então, acho que sim, é uma luta que precisa vir também, né? Junto com ser também dos estudantes, né? Essa pauta da moradia. E nós até tivemos uma troca de experiências, assim, me recordo, eu e a Solange fomos à Unicamp para um evento e aí dialogamos lá com as assistentes sociais sobre a moradia, né, a estrutura, né, a residência estudantil, e sim, são muitos os desafios também, né, em ter esse formato, mas isso também é algo que vem para, com certeza, contribuir para a permanência dos estudantes, né. Então, é algo que precisa estar em pauta. Obrigada, Liliane. Nós não temos mais ninguém inscrito, e como chegamos ao nosso teto de horário, que eram as 15h30, eu vou fazendo, então, os avisos finais aqui para a gente ir encaminhando. Mais uma vez, então, agradecendo a Amanda dos Santos e a Shirley Garcia, a Liliane Souza, né, que estiveram aqui conosco, e a Liliane que fez a fala. Então, assim, durante os meses de maio e junho de 2023, a Câmara de Bases da Assistência Estudantil vai estar trabalhando com a sistematização dos resultados das atividades do ciclo de formação para a elaboração de uma proposta dos pressupostos conceituais e diretrizes operacionais para o processo de avaliação da assistência estudantil. Essa proposta ela vai ser, então, na continuidade apreciada pelo SEGAI em julho de 2023, e os trabalhos eles continuam a partir do segundo semestre, com a constituição das câmaras específicas de trabalho. A princípio, então, temos pautados aqui PAEVs e IVS, alimentação e moradia. Então, para acompanhar o processo de avaliação da assistência estudantil do IFSC, é no site da assistência estudantil. Registro também aqui que o diretor, né, da DAI não está conosco nessa formação agora à tarde, porque ele está numa outra formação, né? Então, conseguem me ouvir? Para mim está travado. Travou um pouquinho, para mim, pelo menos. Achei que fosse a minha internet. Travou um pouquinho. Não, dessa vez foi a minha. Então, só para registrar que o Evandro não está conosco agora à tarde, porque ele está num outro evento, né, sobre jovem aprendiz. E, na continuidade, então, nós faremos essa composição das comissões. Mais uma vez, agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Eu postei ali no bate-papo para registro da presença, né? A Bruna só colocou aqui, agora eu vi que também temos aqui, a Bruna colocou que está com dúvida onde está a atividade relacionada à formação passada que não conseguiu encontrar no Classroom. Bruna, eu não saberia te dizer, não sei se Liliane, tu tens alguma informação, ou se não, sugiro fazer a escrita para o e-mail da DAI ali, que o Evandro pode encaminhar, né? Sim, é a da alimentação, que a colega está perguntando, a Bruna. Acredito que sim. Sim, pode até mandar um e-mail, é a Carol, né, que ministrou a formação, ela até está aqui com a gente, eu acho. Depois a gente conversa mais para atualizar, se for o caso, para te mandar, Bruna. Tá bom? Então, obrigada a todos pela tarde, obrigada, Liliane, os nossos tradutores, o Arthur, o Glauco, Glauber, a Bianca, obrigada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal, obrigada.